E se 2020 virar uma tragédia? À medida que mais países começam a discutir a reabertura da economia, após as medidas de isolamento social causadas pelo coronavírus, cresce o medo de um retorno da pandemia. Isso poderia aprofundar ainda mais a crise econômica que já se avista. Mas há salvação, mesmo no pior dos mundos. Esta é a opinião do Banco Santander, S.A.N.B. 11, em relatório assinado por Henrique Navarro, que procura prever o que aconteceria com as ações dos grandes bancos brasileiros, no pior cenário possível de pandemia. A conclusão é que elas são praticamente indestrutíveis, a ponto de o Santander reforçar sua recomendação de compra. Para criar o pior cenário possível, Navarro recorreu a algumas variáveis. Elevou, por exemplo, em 86% a provisão para provedores duvidosos do Banco do Brasil, S3, Bradesco, BD, C4, e Itaú Unibanco, Itub 4, totalizando 7 bilhões de reais. Ainda assim, mesmo esse cenário não seria suficiente para transformar os lucros do ano em prejuízo, afirma o analista. Um dos múltiplos mais usados, a relação preço-lucro, P/L, mal detectaria a deterioração dos números, subindo de 10,2 vezes para 10,7 vezes. Na prática, isso significaria que o investimento, preço, demoraria apenas um pouco mais para se pagar com os lucros gerados. O ROI médio, retorno sobre patrimônio líquido, por exemplo, ainda ficaria em 12% ao ano, bem acima de um título de renda fixa, no momento em que a Selic está no seu menor patamar e a bolsa acumula perdas no ano. Impacto do pior cenário traçado pelo Santander sobre as ações de bancos. Para o Santander, o pior impacto sobre os bancos deve vir no segundo trimestre, período em que recaiu a maior parte da quarentena determinada por prefeitos e governadores para combater a pandemia. Mestres em se proteger. Mas, segundo o relatório, há um fator que deve suavizar esse choque: os bancos brasileiros são mestres em antecipar crises e, portanto, reforçam suas provisões em tempos bons para usá-las em tempos ruins. Outro quadro que chama atenção é do impacto de uma hecatombe econômico-sanitária sobre o preço-alvo das ações, calculado pelo Santander. O mais afetado seria o Banco do Brasil, cujo preço seria cortado em 11%. Bradesco e Itaú sentiriam um baque menor, 6% de revisão. E o que isso quer dizer, na prática? Que, segundo o Santander, se a crise econômica se transformar num verdadeiro apocalipse e o valor justo dos bancos brasileiros cair, as ações ainda teriam potencial surpreendente de alta: 75% para o Bradesco, 72% para o Banco do Brasil, e 45% para o Itaú. Nada mal, se você precisar emergir dos destroços de 2020 com algum dinheiro.